Olá, pessoal. Mais um encontro nosso, né? Bom dia para todos, né? Ou boa noite, ou boa tarde, né? Mais um encontro nosso e a gente vai dar continuidade às reações orgânicas que ocorrem com os alcanos. Aula de número 14. Hoje nós vamos dar ênfase à reação de craqueamento, à reação de reforma catalítica e à combustão, que já é conhecimento de vocês, mas nós vamos aqui colocar alguns exemplos que a gente vai dar ênfase aos alcanos, certinho? Eu comecei aqui com uma foto bonita, né, que está em frente à nossa escola, né, em frente ao coluna, né, que são tanques de armazenamento de gás que serve como combustível da caldeira. Então comecei introduzindo aqui, né, e a gente sabe que os alcanos são importantes como fonte de energia, e a gente vai ver que tanto no craqueamento, a reforma catalítica e a combustão, os hidrocarbonetos derivados de petróleo sempre são bons exemplos e a gente vê, né, que toda a humanidade hoje é muito dependente do petróleo e seus derivados. Então eu começo aqui com essa foto, né, essa foto aqui que é justamente em frente à nossa escola, que são os tanques de armazenamentos de gás, né, para abastecer o que? A caldeira, que é dali da área de ciência e tecnologia, né, a parte de engenharia de alimentos da Universidade Federal de Viçosa, tá certo? Então, só para a gente mostrar que esses gases eles vão servir aqui, vão ser um bom exemplo na reação de combustão, depois a gente vai ver isso dentro desse tema da nossa aula de hoje. Muito bem, mas o primeiro exemplo que nós vamos ver aqui dessas reações que ocorrem aqui hoje nos alcanos é o craqueamento pirólise, né? Os alcanos, quando convenientemente aquecidos, sofrem a ruptura homolítica na cadeia, né? Ela pode ser simétrica ou não, resultando em outros alcanos e alcenos, né, de cadeias menores. O alcano, melhor dizendo, passa através de uma câmara aquecida, próximo de 400 a 600 graus centígrados, dizer que é uma temperatura elevada, utilizando geralmente um catalisador formado por óxidos metálicos, né? Então observa só, aqui a gente tem o butano, né? A ruptura, né, o craqueamento ou a pirólise, né, é chamado de pirólise porque vai haver quebra com aqui uso de temperaturas elevadas, por isso que é chamado de pirólise, tá bom? Ou craqueamento. Observa só que pode quebrar aqui ou pode quebrar aqui, nessa posição. Pode quebrar nessa posição ou pode quebrar aqui. Isso vai depender do ambiente, das condições e daquilo que você está querendo, daquilo que você está querendo principalmente como produto. Normalmente essa reação aqui, você tem a quebra aqui, quando você tem um carbono, quando você tem 4 carbonos, você quebra nessa posição, principalmente, vamos supor aqui, ó, por causa do etileno, que também é um gás que é muito importante na indústria polimérica, na formação de polietileno. Então observa só, ao quebrar aqui você tem a formação de 2 radicais etilas, não é verdade? Olha aqui. Então aqui eu tenho o butano, do butano, o craqueamento dele, se ele for um craqueamento simétrico, vai formar aqui 2 grupos etilas. O que significa simétrico? Aqui temos 2 carbonos aqui e 2 aqui. E aí, observa só, que formação de radicais significa instabilidade. Então o que vai acontecer? Pode acontecer aqui, né, na estabilização do produto da reação, né, o que vai acontecer? A gente tem esse elétron aqui, tá bom? Então, esse hidrogênio, ou esse aqui, tanto faz, né, qualquer um deles aqui, esse hidrogênio aqui, a tendência desse aqui, vir aqui se ligar aqui. Olha só, e aí nós formaremos o quê? Um etano, certo? Então, observa, se aqui tem um elétron desemparelhado e aqui tem outro elétron desemparelhado, eles vão formar o quê? Uma dupla ligação aqui. E aí, observa que a gente não tem um outro reagente. Houve só a quebra do butano na formação de quem? Do etano. E como formou a dupla aqui, formamos o etênio. Então, na reação de craqueamento ou pirólise, então nós teremos sempre a formação aqui, né, de um alcano e de um alceno, tá bom? Que nesse caso aqui de um butano nós teremos um etênio e um etano. Depois a gente vai ver que existe a possibilidade da gente ter também hidrogênio aqui como produto da reação, que inclusive é importante
tem várias aplicações no gás hidrogênio, certinho? Então, o craqueamento, em termos conceituais, é simplesmente a quebra do alcano, tá bom? Craqueamento ou pirólise. Observe, então as reações de craqueamento também produzem certa quantidade de hidrogênio, foi o que eu havia dito. Essa reação é muito usada para se obter gasolina, mistura de octanos. A partir de quem? De querosene e óleo diesel. A gente sabe, né? A gente aprendeu, conforme os textos, né, da nossa literatura, né, do nosso livro, a gente viu, né, que a gente tem o óleo diesel e o querosene são alcanos de cadeias de massa molar mais elevado. Então, se eu quiser, né, obter um maior rendimento de gasolina, eu posso promover a quebra de hidrocarbonetos de cadeias maiores na obtenção de gasolina, certinho? Então, alcanos com mais de 16 carbonos, eles podem ser quebrados na produção de quê? Um aumento de rendimento de gasolina. Produto da reação de craqueamento será sempre um alcano e um alceno, ou então um alceno e um hidrogênio. Observa só. Aqui agora eu tenho um etano. O etano, né? Aqui, a quebra do etano, nós formaremos um eteno mais hidrogênio. Tá vendo? Então, aqui, como eu havia dito para vocês, né? Esse produto aqui é importante que ele serve como matéria-prima na indústria de polímeros, na formação de polietileno, né? Então, aqui agora, vamos ver o propano. O propano, né? A gente vai obter do propano, nós obteremos o metano e o eteno, tá bom? Mas nós podemos também obter aqui, olha, o próprio, aqui, ó, o propeno mais gás hidrogênio. No nosso caso aqui da quebra, né? Então, a gente está vendo aqui, né? Aqui formando o metano e o eteno. Então, a produção de alquenos a partir de quem? De alcanos. Então, como eu havia dito para vocês, isso aqui é muito importante na indústria de petróleo, né? Para a obtenção de polímeros, diversos polímeros, tá bom? Aqui é a pirólise do hexadecano, né? Então, o hexadecano, lembrando aqui, é um hidrocarboneto com 16 átomos de carbono, certinho? A quebra dele, nós temos o octil aqui e o octil aqui. Aí, lembrando que nós teremos um rearranjo molecular aqui por causa, tá bom? Aqui, tá vendo? Não, esses dois radicais, devido à instabilidade, eles vão serem aqui, né? Haverá um rearranjo molecular de tal forma, né? Que nós formaremos o oct-1N. É importante eu colocar isso aqui, tá vendo? Ó, porque a dupla poderia estar em outras posições. Então, poderia formar oct-2N, oct-3N e daí por diante. Então, coloquei como exemplo aqui o oct-1N. E aqui o octano, tá vendo? Então, a transformação de óleos pesados em óleos leves. E uma característica, né, do petróleo da bacia de Campos é de ter óleos pesados. Isso significa que a gente tem um baixo rendimento na refinaria, um baixo rendimento de gasolinas, né, de gasolina, no caso que seriam hidrocarbonetos mais leves. Já ao contrário do pré-sal, que a gente já viu alguns textos, nós já lemos, a grande vantagem do pré-sal é que o petróleo é um petróleo de óleos leves, então você tem um rendimento maior de gasolinas, inclusive de hidrocarbonetos de cadeias maiores, que eles são melhores, né, para serem utilizados em motores, inclusive por causa do meio ambiente, porque eles ocorrem mais facilmente a combustão completa do que os óleos pesados. Tá bom? Já a reforma catalítica é diferente, né, da anterior, que houve a quebra, né, o craqueamento, a quebra da molécula. Na reforma catalítica não há quebra da molécula, também chamada de isomerização. A reforma catalítica é também conhecida como isomerização, é um processo químico que promove uma mudança na conformação da molécula, na sua estrutura tridimensional, sem que haja quebra. Então, que também é importante, né? A gasolina, a gente sabe, né, que o hidrocarboneto é um dos mais importantes na constituição da gasolina, é com 8 átomos de carbono, né? E aí, por isso que a gente chama importante na octanagem da gasolina. Mas a gente sabe que também tem heptano na constituição da gasolina. Mas a gasolina melhor é aquela com 8 átomos de carbono e mais, é aquela com 8 átomos de carbono mais ramificada, que é essa aqui, ó,
A gasolina de melhor qualidade é essa aqui, que a gente fala que tem o melhor grau de octanagem. É o 2,2,4 trimetilpentano, 8 átomos de carbono, tá vendo? Aqui a gente está vendo, né, a gasolina com 8 átomos de carbono, e aqui a gente está com 8 átomos de carbono, porém ela está bem ramificada, né? Então, em que consiste a reforma catalítica? Olha, nós temos cadeias, né, normal. Aqui nós temos um exemplo de um hidrocarbonete de cadeia normal, e ele agora está virando um hidrocarbonete de cadeia ramificada, o que é mais comum. Ah, pode ser o contrário? Pode, mas normalmente, em termos comerciais, principalmente, como eu falei com vocês, o principal exemplo seria na octanagem da gasolina. Então, aí é ramificar a cadeia para que se tenha uma gasolina de melhor qualidade, tá bom? Então é muito usado nas refinarias de petróleo, sendo fundamental na produção de gasolina. O objetivo desse processo é aumentar a octanagem da gasolina. Ocorre a transformação de hidrocarbonetos parafínicos, né? Lembra? Os hidrocarbonetos parafínicos em hidrocarbonetos ramificados. Então, também a gente chama de isoparafínicos, é uma terminologia comum, mas ela não é sistemática da IUPAC, tá vendo? Só porque a gente tem um grupo ISO aqui. Aliás, eu posso chamar, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o isohexano, posso chamar assim, tá bom? Mas observou aqui de baixo, já não posso usar o ISO só por causa daqui, por causa das ramificações aqui, é melhor que eu não se utilize o ISO aqui, tá bom? Apesar dele ser chamado de isooctano, o nome da IUPAC correto desse composto aqui que a gente está vendo é 2,2,4 trimetilpentano, tá bom? Então essas reações produzem também hidrogênio, um subproduto valioso que se aproveita em outros processos de refino, tá bom? Então aqui a gente tem outros exemplos do butano, nós estamos obtendo aqui, né, o metilpropano, também conhecido como isobutano, tá? E do octano aqui a gente tem o 2-metiloctano. Então aqui a gente está provocando aqui, né, aqui uma melhor qualidade da gasolina. Então a primeira ramificação, depois ocorre outra ramificação e daí por diante, certinho? Muito bem, né? Então, agora nós veremos a reação de combustão, que não é novo, vocês já viram isso, mas é importante a gente recordar, porque a reação de combustão ela é muito importante em hidrocarboneto, especificamente nos alcânios. É uma reação de oxidação, em que o composto orgânico é o redutor, é o combustível, não é assim? Então a gente tem uma oxidação extrema, né? O carbono produz, aí o carbono do composto orgânico do hidrocarboneto vai produzir carbono na forma de fuligem, ou então monóxido de carbono, ou então na forma de gás carbônico, como produto que a gente chama de combustão completa. Também, né, a gente tem o hidrogênio produz água, e o nitrogênio, quando a gente vai avançar isso nos nitrocompostos orgânicos, o NO ou o NO2, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo da combustão do etano. Então, lembra do gás etano, eu coloquei a fórmula molecular aqui, certinho? Então, na combustão completa do gás etano, nós temos aqui, né? Então, aqui a gente tem a equação química balanceada. Nós temos 7 sobre 2 O2 aqui como reagente na produção de 2 mol de CO2 e 3 mol de água aqui. Certo? É essa combustão completa. A combustão incompleta, lembra? Quem que vai... Aqui é importante só para a gente recordar a combustão completa e incompleta. A incompleta é quando eu tenho aqui como produto da reação monóxido de carbono ou então carbono na forma de fuligem, tá certo? A combustão incompleta ou parcial, certinho? Então, aqui a gente está fazendo uma recordação. Aqui uma curiosidade, então lembra que esses gases, os hidrocarbonetos, são importantes como fonte de energia em motores de automóvel, na cozinha doméstica, no gás, né, o gás butano. Então a gente coloca aqui os botijões de gás utilizados na cozinha doméstica. A gente tem aqui, né, os tanques de armazenamento de gás, né, utilizado em automóveis e também utilizado nas indústrias. Aqui é na refinaria de petróleo, no nosso caso, na nossa Petrobras, importante refinaria, né, brasileira, tá bom? Então aqui a gente tinha a reação de combustão,
completa de alguns exemplos do metano, do acetileno, do etano, do propano e do butano, tá bom? Lembrando que o propano e o butano são os principais constituintes do gás doméstico, né? Desses botijões de gás doméstico. Pode ser utilizado em automóveis? Também pode. Normalmente os automóveis são movidos ao gás metano e o gás etano, o chamado gás natural, né? Gás natural veicular. Então, normalmente a constituição principal é metano e etano. E o gás, né, liquefeito do petróleo, ele é o propano e o butano. E suas variantes, né, o metilpropano, isobutano, butano e propano. São os principais, da onde? Desses aqui, dos botijões dos gases domésticos. Tá bom? Aqui, na tabela anterior, eu mostrei do etano e aqui na primeira tabela, nessa terceira tabela, a gente está mostrando aqui a combustão completa, incompleta do gás metano, tá bom? Então, aqui é importante para nós, né, que a combustão completa, né, então a gente tem um ΔH, você está vendo aqui um ΔH menos 802, então a gente acaba gerando mais energia com a combustão completa. A importância da combustão completa aqui, que a gente quer mostrar aqui, tá certo? Nessa tabela. Então aqui a gente está mostrando também a combustão, né, completa, aqui a combustão do octano, tá certo? A combustão do octano aqui, certinho? Muito bem. Agora aqui a gente tem a combustão da trinitroglicerina, né, que é um triálcool, a gente vai ver isso na reação nos compostos orgânicos. Aqui, essa reação aqui, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Na produção da trinitroglicerina, a gente tem uma reação de substituição, que é a nitração, tá vendo? Então, que nós vimos na aula anterior. Aí, então, o grupo NO2 substituiu aqui os hidrogênios na formação de água, tá bom? E aí nós formamos os nitro, aqui tá vendo? Aqui a gente está formando a trinitroglicerina, mas esse assunto nós vamos avançar, vai ser importante. Mas a trinitroglicerina, a combustão dela, a gente tem uma grande produção de energia, tá bom? Então, com a queima dela, a gente tem uma grande produção de energia, calor e elevado impacto. Com a rápida expansão dos gases quentes produzidos, há uma conversão entre a energia de ligação para a energia cinética, provoca uma onda de choque supersônica, que é o caso das explosões. Pela estequiometria da reação acima, 4 moles de trinitroglicerinas aí são capazes de gerar 35 moles de gases quentes. Bom, então é só um exemplo esse aqui, ninguém vai decorar essas equações, que não é objetivo nosso, mas são como fonte de curiosidade. Tá? Então, mais uma vez, aqui está a literatura pesquisada para a gente poder elaborar essa aula. E eu agradeço a presença de cada um, a atenção de cada um de vocês. Muito obrigado, gente. Um grande abraço e até a próxima aula.